Minha irmã, hoje o Espírito Santo quer nos ensinar a sintonizar uma frequência que anda esquecida. A voz de Deus no meio do caos. O nosso propósito neste encontro é urgente e sagrado. Vamos aprender a discernir o sussurro do Pai, quando a vida grita, quando a rotina atropela e quando o barulho ao nosso redor tenta abafar a direção do céu. Se você tem sentido que Deus está em silêncio, ou que a sua mente está barulhenta demais para orar, este episódio é a resposta dele para você. Por isso respire fundo agora, solte o ar devagar, esvaziando-se da pressa. Já estamos no tema, já estamos na presença. Deixe que este momento seja a pausa que vai recalibrar a sua audição espiritual. Aqui as cobranças ficam do lado de fora, e você entra apenas como filha que precisa ouvir o Pai. Eu sei que você chegou até aqui carregando um zumbido constante nos ouvidos e na alma. Não falo apenas do som do trânsito, das notificações do celular ou da televisão ligada. Falo do ruído dos pensamentos que não calam, a lista do que faltou fazer, a preocupação com o boleto que vence amanhã, a culpa pelo que não deu tempo ontem. Vivemos dias em que o silêncio se tornou um artigo de luxo, quase assustador para algumas de nós, e no meio dessa orquestra desafinada que é a vida moderna, uma pergunta dolorosa costuma ferir o coração: onde está a voz de Deus? Por que ele parece estar tão quieto enquanto tudo ao meu redor desaba? Se você já olhou para o teto do quarto pedindo uma resposta, e só ouviu o eco da sua própria respiração, eu quero te afirmar com toda a ternura: Deus não está mudo, o céu não entrou em modo silencioso. O que acontece, minha querida, é que a frequência da voz de Deus é suave, e o volume do nosso mundo está alto demais. Imagine que você está tentando ouvir uma melodia linda, tocada num violino delicado, mas ao seu lado há uma obra com martelos e britadeiras. O violinista não parou de tocar, a música continua bela e perfeita, mas o caos ao redor rouba a sua capacidade de perceber a nota suave. Assim é a nossa caminhada espiritual hoje. Deus continua falando. Ele fala através do nascer do sol que você mal notou na pressa da manhã. Ele fala na paz repentina que te invade sem explicação no meio do dia. Ele fala principalmente nas Escrituras. Mas nós muitas vezes estamos com os ouvidos da alma congestionados pelo medo e pela ansiedade. Precisamos urgentemente aprender a arte de diminuir o volume da terra para conseguir captar o som do céu. A Bíblia nos conta a história de um homem que conhecia bem essa angústia e esse contraste. Elias, um profeta de fogo, viveu um momento de profunda exaustão emocional. Ele fugiu para uma caverna, sentindo-se o último dos fiéis, isolado, com medo de morrer. E ali, naquele lugar de pedra fria e solidão, Deus prometeu se manifestar a ele, como está escrito no primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículos 11 e 12. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e delicada. Pare um pouco e reflita sobre essa cena. Nós, em nossa humanidade ansiosa, quase sempre esperamos que Deus fale através do terremoto. Esperamos o sinal grandioso, a porta que se abre com estrondo, a solução mágica que resolve tudo num piscar de olhos, e muda nossa vida da noite para o dia. Queremos um Deus de megafone. Mas o Senhor, na sua infinita sabedoria, escolheu visitar Elias. E visita você hoje na brisa leve, no sussurro. E por que Deus sussurra? Já parou para pensar na intencionalidade pedagógica de Deus? Quem sussurra não quer ser ouvido por uma multidão distante. O sussurro é a linguagem da intimidade exclusiva. Para ouvir um sussurro, você precisa parar. Você precisa se inclinar na direção de quem fala. Você precisa chegar muito perto. Talvez Deus esteja falando baixo com você nestes dias não para se esconder, mas para te atrair. Ele quer que você encoste a cabeça no peito dele. Eu entendo perfeitamente que a realidade prática da sua vida não permite que você viva numa montanha isolada como Elias. Sei que a louça na pia, prazos no trabalho, filho chamando, conta chegando. Não estou te convidando para alienação, mas para encontrar frestas de luz no meio da sua rotina barulhenta. Escutar a Deus no barulho da vida é um exercício de foco intencional. É estar no meio de uma tarefa doméstica repetitiva e de repente transformar aquele momento em adoração silenciosa. É estar no transporte público lotado,
e fechar os olhos por 10 segundos para dizer: Espírito Santo, eu sei que estás aqui. A voz do Espírito é mansa. Ela não grita para competir com a televisão ou com as redes sociais. Ela não nos acusa com ódio. Ela nos convence com amor. O inimigo traz confusão, barulho e pressa. Deus traz clareza, calmaria e direção. Muitas mulheres dizem: eu não sinto mais a presença de Deus. Acho que ele se afastou. Minha irmã, cuidado com o sentir. Nossas emoções são como o mar. Mudam conforme a lua, os hormônios e o cansaço. A fé é a rocha. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Deus está aí agora mesmo preenchendo o espaço ao seu redor. Independentemente se você sente um arrepio ou não, a presença dele é como oxigênio. Invisível, mas essencial para que você continue viva. Não dependa de grandes emoções para saber que ele fala. Dependa da palavra. A Bíblia é a voz de Deus registrada para a eternidade. Quando você abre as Escrituras com um coração humilde, é a boca de Deus que se abre para o seu espírito. Às vezes o barulho que nos ensurdece não vem de fora, mas de dentro. É o barulho da mágoa. A dor grita alto. Não é verdade? A decepção tem um som estridente que fica repetindo a mesma cena na nossa mente dia e noite, como um disco arranhado. Quando estamos feridas, nossa audição espiritual fica inflamada. Tudo o que ouvimos é a nossa própria lamentação. Mas eu creio que o Senhor quer passar um bálsamo curador nos seus ouvidos hoje. Ele quer limpar os ruídos do passado para que você volte a escutar a canção de amor que ele canta sobre a sua vida. Ele diz: filha, eu não desisti de você. Filha, aquela promessa ainda está de pé. Filha, você não caminha sozinha. Deixe essa verdade penetrar nas camadas mais profundas do seu ser, ultrapassando a barreira do medo, como nos lembra o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Veja, ouvir a voz do pastor faz parte da sua natureza, do seu DNA espiritual. Você foi criada com a capacidade de discernir o chamado dele. Não aceite a mentira de que você é surda espiritualmente, ou que Deus parou de falar com você. O Espírito Santo habita em você. O que precisamos é de calibração, como sintonizar um rádio antigo. Exige paciência. Exige girar o botão devagar até que o chiado desapareça e a voz fique nítida. Tenha paciência com o seu processo. Comece com 5 minutos de quietude real. Sente-se, respire e diga: fala, Senhor, tua serva ouve. No início virão pensamentos aleatórios. Deixe-os passar como nuvens no céu e volte o foco para Jesus. Com o tempo, o silêncio deixará de ser vazio e passará a ser uma sala de encontro. Há um segredo precioso sobre o deserto. Esse lugar árido que talvez você esteja atravessando agora. O som viaja melhor em lugares vazios. É no deserto, quando muitas distrações nos foram tiradas, que a voz de Deus ecoa com uma clareza impressionante. Se você sente que está num período de sequidão, não o desperdice apenas reclamando da areia quente. Encare este tempo como uma oportunidade acústica divina. Deus te chamou à parte para falar ao seu coração, como ele prometeu em Oséias. Ele está te moldando, te ensinando, te preparando para uma nova estação e para viver o novo. Você precisa ouvir as instruções novas que ele tem para te dar, instruções que só são entregues no particular. A paz que você tanto procura, minha irmã, não está na resolução imediata de todos os seus problemas, mas na certeza de quem está no barco com você. Lembre-se de quando Jesus dormia no barco durante a tempestade. Os discípulos estavam apavorados com o barulho do vento e das ondas. O medo era ensurdecedor. Mas bastou uma palavra dele: cala-te, aquieta-te. E fez-se grande bonança. Hoje ele quer liberar essa palavra de autoridade sobre a sua mente agitada. Ele quer ordenar que os ventos de ansiedade se calem. Ele quer trazer bonança para as águas da sua alma. Mas para isso você precisa entregar o leme, parar de tentar gritar mais alto que a tempestade e começar a adorar aquele que caminha sobre as águas. A adoração é uma frequência que corta qualquer interferência maligna. Quando você louva, mesmo chorando, o céu desce. Sinta agora o Senhor te convidando para um lugar de descanso profundo. Visualize-se entregando a Ele cada pacote pesado que você carregou até aqui. O pacote da preocupação com os filhos. O pacote da incerteza financeira. O pacote da solidão. Solte tudo aos pés dele. As mãos dele são fortes o suficiente para segurar o universo. Então elas podem segurar os seus problemas. Ele olha nos seus olhos com uma ternura infinita e diz:
Vem cá, minha menina. Fica em silêncio um pouco e deixa eu te amar. Receba esse amor. Deixe esse amor preencher as rachaduras causadas pelo cansaço. Você é amada com um amor eterno, incondicional e irrevogável. Nada pode te separar desse amor. E é esse amor que fala. A voz de Deus é, em essência, o som do amor. Talvez você precise tomar algumas decisões práticas hoje para proteger essa audição espiritual que estamos restaurando. Talvez precise desligar o celular 1 hora antes de dormir. Talvez precise acordar 15 minutos mais cedo para ler um salmo antes de ver as notícias. Talvez precise dizer não para alguns compromissos sociais para poder dizer sim para o seu tempo secreto com Deus. Proteja os seus ouvidos. O que você consome alimenta a sua alma. Se você só consome tragédias, fofocas e ruído, sua alma ficará barulhenta e temerosa. Mas se você se alimenta da palavra, de louvores, de esperança, sua alma ficará quieta e confiante como um lago sereno que reflete o céu. Escolha a melhor parte, aquela que não lhe será tirada. Vamos orar, vamos falar com o nosso Pai agora. Se for possível, feche seus olhos. Se não, apenas volte a sua atenção para dentro, para o santuário do seu coração. Vamos nos entregar em oração, derramando diante dele a nossa sede de ouvir a sua voz. Senhor, nosso Pai amado, Pastor bondoso das nossas almas, nós nos colocamos diante da Tua presença santa neste momento, reconhecendo a nossa total dependência de Ti. Pai, confessamos que muitas vezes estamos atordoadas pelo barulho deste mundo, pelas exigências incessantes da vida, e até mesmo pelo grito das nossas próprias dores e medos. Perdoa-nos, Senhor, quando buscamos respostas e consolo em cisternas rotas, em lugares que só aumentam o nosso vazio. Perdoa-nos pela impaciência que nos impede de esperar pelo Teu sussurro suave. Senhor, eu apresento a vida desta minha irmã que está ouvindo esta oração agora. Tu conheces o barulho que ela enfrenta por dentro e por fora. Tu sabes das noites mal dormidas, dos pensamentos acelerados, da angústia que aperta o peito. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor coloque as Tuas mãos de poder sobre os ouvidos espirituais dela agora. Destampa, Senhor. Retira toda a cera da incredulidade, do trauma, da mágoa. Cura a surdez espiritual causada pela dor. Que ela possa ouvir a Tua voz com clareza, meiga, doce e firme, guiando-a pelo caminho em que deve andar. Acalma a tempestade interior, meu Deus. Diga ao coração dela agora mesmo: sossega. Traga aquela paz que excede todo o entendimento humano. Que mesmo no meio da correria da semana, ela possa carregar um refúgio secreto dentro de si. Que ela aprenda a identificar o Teu falar nos detalhes do dia a dia. Fala com ela nos sonhos, fala através da palavra, fala através das circunstâncias, fala no silêncio da madrugada. Renova as forças desta mulher, Pai, que ela saia deste momento de oração com a certeza inabalável de que não está sozinha, de que o Senhor está falando e de que o Senhor está cuidando de cada detalhe da vida dela. Nós Te louvamos porque sabemos que Tu és um Deus vivo, que fala e que ouve o clamor das Tuas filhas. Em nome de Jesus, amém. Minha querida, receba esta paz que vem do alto, e que agora inunda o seu ser. Não deixe que o barulho do mundo roube o que você recebeu nestes minutos preciosos. Guarde no cofre do seu coração o que Deus ministrou a você, e caminhe na certeza de que Ele está apenas um sussurro de distância, sempre pronto a te ouvir e a te responder. Se esta mensagem foi como água fresca para a sua alma, compartilhe este episódio com uma amiga que também precisa acalmar o coração e ouvir a voz de Deus. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, convido você a se inscrever no canal, curtir este vídeo e ativar as notificações, para que possamos estar juntas novamente. E se você ouve pelas plataformas de áudio, siga o nosso podcast para não perder nenhum momento de renovo. E para encerrar, ainda deixo um versículo final para selar este momento em seu espírito. Como está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 30, versículo 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita nem para a esquerda. Que o Senhor te guarde, te ilumine, e te encha de paz até o nosso próximo encontro. Um abraço na alma.